Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 10 de outubro. Eu sou o Patrick e topo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a conjuntura internacional. Escutamos um trecho de entrevista do companheiro Walid Rabah sobre o fim dos ataques de Israel contra a faixa de Gaza e a possibilidade de um cessar-fogo anunciado essa semana. Também apresentamos o editorial do jornal Página 13 desse mês de outubro e comentamos o cenário nacional. E pessoal, a gente começa a edição de hoje anunciando que já está disponível no site pagina13.org.br a edição desse mês de outubro do jornal Página 13. Quem quiser conferir as matérias, o link para o site vai estar na descrição deste episódio. Nos ajude a divulgar e a compartilhar. E para saber o conteúdo, a gente passa a ler a partir de agora o editorial desta edição de outubro, que diz o seguinte, abre aspas, quem diria se move. É conhecida a história de Galileu Galilei, defensor da teoria heliocêntrica, segundo a qual a Terra gira ao redor do Sol. Foi levado a julgamento pela Inquisição. Condenado, Galileu teria dito em latim a frase "eppur si move", ou seja, o tribunal pode me condenar, mas que se move, se move. Assim foi com o Congresso Nacional nos últimos dias. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a PEC da bandidagem, foi enterrada. E, na Câmara dos Deputados, a isenção no imposto de renda foi aprovada por unanimidade. E tanto num caso quanto no outro, jogou importante papel a mobilização popular, comprovando que, falem o que quiserem, é possível incidir de fora para dentro e de baixo para cima na correlação de forças do parlamento. O curioso é que vários dos que usavam o argumento da correlação de forças para justificar todo tipo de concessão agora se comportam como se a unanimidade fosse real e não produto das circunstâncias. Em outras palavras, obrigados a votar a favor da isenção, os parlamentares de direita tentarão dar o troco na primeira oportunidade. E uma das oportunidades está aí na frente, a contra-reforma administrativa. O jogo deles será cortar na carne dos trabalhadores e trabalhadoras e dos serviços públicos, fazendo sobrar mais recursos para os gastos que interessam às elites, as isenções, os subsídios e a dívida pública. Motivo pelo qual a mobilização não pode ser nuvem passageira. Tem que ser uma ferramenta permanente da esquerda. E o PT, a CUT e o MST precisam não apenas participar, mas principalmente dirigir o processo. O que, por sua vez, exige política com comando, começo, meio e fim. Harmonia que faltou no episódio da PEC da bandidagem, em que setores do governo, da direção partidária e da bancada na Câmara se comprometeram com posições inaceitáveis e ou passaram pano em quem fez isso. A mesma postura não pode se repetir na votação da anistia para os golpistas. Como a anistia explícita é inviável, os adeptos da pacificação querem fazer passar a chamada dosimetria, ou seja, mudanças que levem à redução das penas. Os argumentos são vários, mas o objetivo é um só: reduzir o tempo e o rigor da pena na medida certa para levar o cavernícola a dar seu apoio para uma candidatura com maiores chances de unificar as direitas contra Lula. Nesse sentido, os integrantes da esquerda que aceitam a dosimetria estão fazendo o jogo da direita, que quer se unificar, ou seja, estão ajudando a pacificar o campo adversário. E por falar em falsa pacificação, o governo Trump faz uma proposta para a Palestina, a de transformar Gaza num condomínio sob gestão do próprio presidente estadunidense e do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. Não sabemos o que o povo palestino decidirá a respeito desta proposta, mas do ponto de vista dos princípios, no caso do ponto de vista da soberania nacional, esta proposta não pode ser aplaudida. Mas foi isso que fez o ministro Mauro Vieira, supostamente falando em nome do governo brasileiro. Na nossa opinião,
Só há uma maneira de resolver a situação da Palestina, acabando com todo e qualquer tipo de dominação colonial exercida pelo Estado terrorista de Israel. Qualquer proposta que mantenha o colonialismo significa a continuação do conflito. Quem realmente quer paz precisa defender a soberania palestina. Basta de genocídio, viva a flotilha da liberdade, viva a luta do povo palestino, viva a Palestina livre. Os editores, fecha aspas. Pessoal, como dito, a edição completa está disponível em página13.org.br e conta ainda com textos de conjuntura da companheira Natália Sena, companheiro Jonatas Moretti sobre a anistia e a ideia de dosimetria em relação à pena dos golpistas, texto muito importante da companheira Jana Silverman sobre o governo Trump e outro de Nathalie de Domenico sobre o avanço de forças fascistas no Reino Unido. O jornal ainda tem textos sobre a luta contra a privatização do SUS, em relação ao meio ambiente, em relação ao Congresso da POSP e as resoluções da tendência petista articulação de esquerda. E dito isso, é importante lembrar que esse jornal saiu na semana passada, portanto, seu editorial já tem pouco mais de uma semana, e de lá para cá carece de algumas atualizações. Por exemplo, o fato de que nesta semana, e na verdade nesta sexta-feira, né, na manhã de hoje, nós tivemos o início do cessar-fogo dos ataques de Israel contra a faixa de Gaza. E sobre esse assunto, daqui a pouco a gente vai escutar o companheiro Walid Rabah em entrevista também dada essa semana. Para além disso, no âmbito nacional, o texto fala no editorial sobre a resposta que provavelmente virá da extrema-direita ou das direitas depois da aprovação do imposto de renda e da derrota da PEC da bandidagem e também da mudança no rumo da proposta de anistia. No entanto, a resposta já veio. Ela ainda pode vir mais intensamente com a contrarreforma administrativa, mas essa semana nós vimos o Congresso Nacional deixar caducar a medida provisória do governo que tratava da taxação dos ricos. Pois é, o Congresso Nacional permitiu, não votou e deixou que a MP caísse. Uma que a gente pode chamar de pauta bomba. Nesse caso, a pauta bomba foi não pautar a MP. A consequência é que agora há um acréscimo no próximo ano de cerca de 17 bilhões que precisam ser resolvidos pela economia. Há quem diga que essa articulação partiu de Tarcísio de Freitas, em articulação com Kassab, Lira e outros, não só em resposta à derrota da PEC da bandidagem em relação à vitória do imposto de renda, mas também como preparação para o terreno de 2026. E esse é um assunto que a gente já vem falando, mas que vai ficar cada vez mais frequente no nosso assunto, na nossa pauta e no conjunto das discussões, pessoal. Porque hoje, 10 de outubro, nós estamos a menos de um ano do primeiro turno da eleição de 2026. O primeiro turno ocorrerá em 4 de outubro do ano que vem. Há menos de um ano, portanto, nós temos movimentações em várias direções. A gente ficou muito contente, obviamente, e devemos ficar com a aprovação, ao menos na Câmara por enquanto e daqui a pouco no Senado, da proposta de alteração do imposto de renda, que vai permitir que quem ganha até R$ 5.000, inclusive quem ganha até 7.350, não pague ou pague menos imposto, e com a taxação dos super ricos, aquilo que o presidente Lula dizia à época da campanha, de colocar os mais pobres no orçamento e os mais ricos no imposto de renda. Óbvio que muito mais tem que ser feito, mas foi uma vitória muito importante. E, além disso, a derrota, obviamente, da proposta de PEC da bandidagem. Agora, não dá para acreditar que nós vamos seguir até o final do ano obtendo vitórias no parlamento e, como diz a editorial do Página 13, sem que nós continuemos a ter mobilização popular. E o tema da mobilização não pode ficar em segundo plano. Pelo contrário, nesse momento, a pesquisa Genial Quest aponta uma melhora na aprovação do governo do presidente Lula. Aprovação, inclusive, em setores que nós vínhamos ou caindo ou não crescendo há algum tempo. E essa recuperação agora tem que ser aproveitada. E não aproveitada para que nós façamos negociações,
para que nós mantenhamos gente de direita e do centrão no governo, mas para que nós possamos avançar com propostas que permitam ao governo melhorar a vida do povo, conseguir realizar reformas que sejam importantes para que, em 2026, a eleição possa ser polarizada, conosco apresentando uma proposta alternativa, para que o próximo governo Lula, e esse ainda, termine melhor do que começou e proponha um próximo governo superior a este atual. E dito isso, companheiros e companheiros, a gente escuta agora um trecho de entrevista concedida pelo companheiro Walid Jabbar, presidente da FEPAL, ao SBT, tratando justamente do anúncio de cessar-fogo entre Israel contra o povo palestino, e uma entrevista que, na nossa opinião, dá conta de entender os grandes desafios que estão colocados, principalmente numa semana em que nós tivemos falas trágicas, como, por exemplo, do senador Jacques Wagner, que, ao invés de falar que é preciso exterminar a guerra e o terrorismo praticado pelo Estado de Israel, foca apenas em um dos lados como uma possibilidade de resolver o conflito. Na verdade, tem muita coisa para ser feita e muita justiça para ser realizada. É o companheiro Walid que a gente escuta a partir de agora. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, audiência do SBT. Muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos juntos dialogando sobre o que acontece na Palestina há pelo menos 70, agora estamos no 78º ano, com esse momento mais grave da nossa história em Gaza, com números que jamais foram vistos na história humana, lamentavelmente. Walid, eu começo perguntando, fazendo a mesma pergunta que eu fiz, ao representante do movimento israelense, assim, como o movimento palestino, aí no Brasil, recebeu essa notícia, do cessar-fogo. A gente já teve 2 períodos de cessar-fogo que falharam, que caminhariam ali para o fim definitivo da guerra, e isso acabou não acontecendo. Como é que vocês receberam mais esse, assim? É um otimismo cauteloso, o senhor diria, não? Primeiro de tudo, qualquer processo que busque avançar para além da matança, ele começa com cessar-fogo. Então, primeiro de tudo, evidentemente, que a totalidade dos palestinos, aqueles que estão em Gaza sob a matança, bem como os que estão na Cisjordânia, aqueles que seguem naquilo que se tornou nas Chinas o Estado de Israel a partir de 47 a 51, e nós que estamos nesse país, estamos torcendo para que isso vá mais para frente. Então, a cessação da matança para nós é fundamental, não há a menor dúvida, mas é preciso avançar para além disso. Para além da matança, nós precisamos saber: Gaza seguirá bloqueada, tal qual um campo de concentração, desde 1967 e recrudescido a partir de 2007? Gaza seguirá tem direito a ir e vir para qualquer canto do mundo, a sua população, e seguir, do outro lado, o ingresso de medicamentos, comida, água, energia, bem como além da alfândega, a imigração ser controlada por Israel ao ponto de permitir ou não permitir o ingresso de agentes humanitários, funcionários da ONU, jornalistas. Quem pagará a conta da reconstrução? Quem responderá pelos crimes de lesa humanidade em Gaza? Nós temos agora, você citou um número agora há pouco, que é um número oficial apenas das notificações. Nós trabalhamos com um número que considera os mais de 11 mil desaparecidos sob escombros, que dá um número de 79.444 palestinos exterminados até o dia de ontem. De ontem para hoje, Israel bombardeou, malgrado o comunicado do cessar-fogo, mais vezes Gaza, resultando em mais 27 mortes. Então, nós estamos falando de aproximadamente o equivalente, aliás, o percentual de 3,57% da população de Gaza. Isso daria, aplicado ao Brasil, 7.600.000 pessoas exterminadas no Brasil, ou seja, 172 vezes todas as mortes violentas havidas no Brasil no ano passado. 1 século e 7 décadas para cumprir a nossa cidade. Quem pagará por isso? Pois é, essa é uma discussão importantíssima daqui para frente, mas eu queria passar alguns pontos com o senhor me permite, que a questão do Hamas. O senhor acredita, o Hamas, que é considerado um grupo terrorista por vários países, aqui da Europa, pelos Estados Unidos, Canadá, não exatamente, pela ONU e pelo Brasil. Mas, o senhor considera que nesta guerra o Hamas termina derrotado e vê a possibilidade, do Hamas simplesmente entregar as armas ou se render, sair totalmente do governo de Gaza, para que esse processo de transição, que é tão importante, tão necessário, recomece sem essa
mais esse o problema, que seria uma resistência do Hamas? Nós precisamos saber de uma coisa bastante simples. Afinal de contas, o ataque foi para eliminar o Hamas e os Estados Unidos assinam um acordo com o Hamas, é isso? Evidentemente que isso é uma farsa. O objetivo declarado de Israel foi tornar Gaza inabitável e seus ministros deste gabinete do Netanyahu, ele, o extremista, não parte do seu gabinete, afirmaram isso em incontáveis vezes, razão pela qual o Netanyahu tem um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, bem como o seu outrora ministro de aspas, defesa, Yoav Gallant, também tem um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional. O que investiga a Corte Internacional de Justiça é um crime de genocídio. Isso é que tem que estar em conta. Eu gostaria de saber o que será Certo, mas a minha pergunta foi o Hamas, assim, eu discuti inclusive essa questão da política interna israelense com o nosso convidado anterior. A minha pergunta para o senhor é sobre o Hamas. O senhor enxerga o Hamas deixando totalmente o governo da faixa de Gaza, entregando as armas, como diz esse acordo? palestinos selaram um acordo em meados do ano passado em Pequim, mediado pelos nossos irmãos chineses, de reconciliação nacional, bem como de busca de unidade nacional, dentro de consensos que consideram as resoluções da ONU, bem como os acordos havidos, bem como o direito internacional. Os palestinos estão buscando isso que inclua a totalidade das forças. As forças palestinas, sociais e políticas, que integrarão a nossa unidade, não serão ditadas por fora. Se nós Ou seja, é eu posso entender então o senhor dizendo que o Hamas permanece, é isso? é evidente, por que que eu vou excluir uma força palestina? Eu posso não concordar com o Hamas, isso é outra coisa. Eu posso não concordar com sei lá qual partido aqui no Brasil, isso não exclui esse partido do processo político. O que tem que acabar é o passado, Mas a gente tem que não tá acabar. falando do a gente não tá falando do braço político do Hamas, a gente está falando do braço armado que é acusado que praticou um ataque terrorista, que foi o pior ataque terrorista, da história recente de Israel. Obviamente, eu não estou aqui comparando um ataque aos muitos ataques que já aconteceram contra os palestinos, presidente, mas a questão é, nesse acordo é bem claro o ponto em que nós vamos fazer um governo de transição, vai haver um governo de transição sem a participação do Hamas. Foi esse acordo que foi assinado. Quando países como o Reino Unido, França, outros países reconheceram o Estado da Palestina, esse ponto também foi deixado muito claro. Um Estado da Palestina sem a participação do Hamas em seu governo. O que o senhor está dizendo é que isso não é possível? Não, eu estou dizendo outra coisa. Há um governo de transição que foi acordado exatamente em Pequim. Em Pequim, os próprios palestinos resolveram que haveria um governo antes do que foi acordado agora, Presidente. mas eu quero dizer que está reproduzindo ali, por isso nós estamos satisfeitos. Por incrível que pareça, o que foi acordado reproduz o consenso palestino alcançado em Pequim. Sérgio, eu quero Mas não significa o fim do Hamas. claro que não, claro que não. Até porque o Hamas está assinando o acordo, Sérgio. Como é que alguém que assina um acordo está eliminado? As condicionantes é que estão sendo consideradas para serem diferentes. E para que isso seja duradouro, é óbvio que a questão palestina precisa ser resolvida, Sérgio. Então não se trata Mas o Hamas entrega as armas nesse início de processo, presidente? que o Hamas está dizendo é que ele não usará as armas se as armas não forem usadas contra o povo palestino, assim como outras forças já disseram isso em outras ocasiões. O que me parece que precisa ficar muito evidente é: Gaza está sitiada ou não está sitiada? Porque não adianta nós conversarmos sobre o hoje sem conversar sobre 77 anos de opressão. O povo palestino vive sitiado. Quem está sitiado é a população de Gaza ou a população de Tel Aviv? Nós precisamos colocar isso na mesa, Sérgio. Se isso não for colocado na mesa, não vai ter discussão serena, e nem tranquila, e nem resolução da questão palestina. Veja uma coisa muito importante, porque história parece que não conta para a Palestina. Eu sei que você considera isso, respeito ao seu trabalho, mas veja, nós temos uma resolução que é muito importante para nós, que é a resolução 273/3, de 11 de maio de 1949, da ONU. Ninguém fala dela. Esta é a resolução que admitiu Israel como Estado-membro. Esta resolução tem duas cláusulas condicionantes. A resolução 181, que obriga Israel a recuar de terras conquistadas pela força a pelo menos permitir que os palestinos tivessem 42,9% do seu próprio território, e também a resolução 194, que é a resolução espinha dorsal da causa palestina, que é do retorno dos refugiados. Ou seja, Israel se comprometeu de permitir o retorno de todos os refugiados, inclusive dos 1.700.000 refugiados que residem em Gaza com seus descendentes, e não cumpriu essa resolução até hoje. Pelo contrário, ocupou Gaza e a cercou a partir de 67,
ocupou a Cisjordânia e segue ocupando a Cisjordânia. Não permitiu que os refugiados deixem. Mas me parece que a impressão que a gente tem agora é que para que qualquer quadro evolua e para inclusive para que essas resoluções, para que o fator histórico seja levado em consideração, e aí obviamente há muitas injustiças em relação ao povo palestino, mas para se resolver essa situação nesse momento há uma pressão enorme, inclusive daqueles que estavam ao lado dos palestinos, fazendo críticas a Israel. Há uma pressão enorme para que o Hamas deixe de ser uma força na faixa de Gaza, para que o Hamas entregue as suas armas. Um cenário em que o Hamas ainda é presente, me parece um cenário em que as coisas não vão evoluir, pelo menos o braço armado do Hamas. E o senhor está me dizendo, pela nossa conversa até agora, eu entendo que o senhor dá a entender que o Hamas vai continuar sendo uma força na faixa de Gaza. Vai continuar sendo uma força no tecido social palestino. Isso não independe do que eu pense. Inclusive, o meu pensamento político, a minha visão de mundo, não coincide com a do Hamas. Pelo contrário, a minha visão é uma visão laica de uma Palestina em que os direitos humanos, os direitos civis e o respeito à totalidade dos direitos humanos seja levado em consideração, plenos pulmões, para confrontar Israel. E foi com isso que nós conquistamos a opinião pública, foi com isso que nós conquistamos os países, foi com isso que 153 países passaram a reconhecer o Estado da Palestina e outros, evidentemente, estão reticentes pela pressão estadunidense. Portanto, o problema não é palestino, o problema segue sendo israelense. Se os acordos de Oslo tivessem sido cumpridos por Israel, que optou por assassinar Yitzhak Rabin em novembro de 1995, para fazer chegar em 96 o Netanyahu, que prometeu acabar com os processos de paz de Oslo, e tornou a Cisjordânia ocupada por quase 800 mil colonos em vez dos 160 mil que havia em Oslo, isso é que destruiu o acordo de Oslo. E, além do mais, há declarações públicas do Netanyahu dizendo que aqueles que querem favorecer Israel devem favorecer a existência de Israel e favorecer a divisão entre os palestinos numa espécie de bicefalia governamental, territorial, política e social, mantendo um gueto isolado em Gaza e uma série de guetos administrados por uma autoridade palestina fraca na Cisjordânia. Não é justo com o povo palestino. Se a comunidade internacional tiver que Só tocou num ponto importante que é o fortalecimento ou a necessidade de fortalecimento de um governo único, de uma autoridade palestina que nesse momento está bastante enfraquecida. Ontem, inclusive, a gente tem essa imagem do presidente da autoridade palestina, o Mahmoud Abbas, se encontrando com ativistas da paz de Israel. Ele recebeu vários ativistas em Ramallah. Aí a gente tem a imagem do Mahmoud Abbas, que está no poder há muito tempo, que prometeu, inclusive, reformar a autoridade palestina, convocar eleições. Isso ainda não aconteceu. Da parte palestina, presidente, não está faltando também um esforço para que essas reformas sejam feitas mais rapidamente, para que haja um combate à corrupção, para que a autoridade palestina se apresente ali como uma força viável para assumir não só a Cisjordânia, mas também a faixa de Gaza? Sérgio, eu vou responder de uma maneira que você seguramente vai ficar aborrecido com a minha resposta. Ora, acabar com o apartheid, precisa haver uma reforma no Congresso Nacional Africano, haver um repaginamento do Mandela. Vamos colocar as coisas nos seguintes termos. A ocupação é ilegal sob todos os aspectos possíveis. O regime de apartheid do povo palestino é ilegal de todos os pontos possíveis. O que os palestinos Essa não é a precisam discussão, fazer- presidente. A discussão é: os palestinos estão política e juridicamente preparados para assumir isso, para assumir Gaza nesse momento, porque boa parte do mundo não sempre estiveram, e quem diz isso é só Israel e Estados Unidos, que dizem parece que nós estamos no melhor caminho. Os palestinos dizer, eu insisto no acordo de reconciliação, porque nele foi acordado que haveria eleições gerais. Não só eleições para a presidência, como eleições para o Conselho Legislativo, que é o parlamento, para o Conselho Nacional, exatamente. A instância máxima da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e eleições municipais. Inclusive, foi previsto reforma da OLP, não só reforma da governança palestina, reforma da OLP. Os palestinos estão conscientes das suas obrigações. Agora, isso não é condicionante para o fim do colonialismo. Existe uma convenção da ONU, que é de dezembro de 1960, contra o colonialismo. Existe uma convenção de 73 contra o apartheid. Existe uma convenção
é de 11 de dezembro de 48, contra o genocídio. Isso tudo independe do que os palestinos pensem ou deixem de pensar. Isso não se aplica como condicionante. Os palestinos estão fazendo a sua parte, sim, e muito bem, inclusive. Israel é que prejudicou. Veja uma coisa, Sérgio, os israelenses estão bloqueando as verbas tributárias, os recursos tributários alfandegários do povo palestino, que são arrecadados por Israel. Israel impõe a moeda israelense ao povo palestino, shekel. Imagina nós tendo aqui no Brasil que ter a moeda argentina. O controle da alfândega é deles. O controle da imigração é deles. Eles têm agora 900 postos de controle. A cidade onde minha família reside, de onde eu sou originário por parte de pai, Khobar, que é a cidade do Marwan al-Barghouti, por acaso, o mais importante preso palestino, tem um checkpoint no meio da cidade, um posto de controle militar na Cisjordânia. A Cisjordânia está coberta pelos acordos de Oslo. Nós não podemos usar a nossa água à vontade. Os palestinos têm direito a apenas 8% dos recursos hídricos do seu próprio território. Isso é justo? É dessa reforma que nós estamos presidente. Ou seja, eu sei, tirei cedo a questão e não divirjo dela. Haroldo. Aqueles que querem lutar devem lutar da melhor maneira possível. Consequentemente, essas também devem ser as melhores possíveis. Mas veja, nós estamos sem salário para os nossos funcionários públicos. Eles estão recebendo há anos metade do salário médio mensal todo mês, porque Israel retém os recursos. Como prestar serviços públicos dessa maneira? A gente já tempo bastante adiantado. Autoridades filipinas não conseguem mais viajar para representar o povo palestino. Essa é uma asfixia. Inclusive, exatamente, inclusive o próprio presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, teve o visto cancelado, não teve visto, não sei se o Ali. Denuncia isso, nós temos ali de não teria crise. 10 relatórios internacionais, dentre eles, esse cálculo mais profundo, acusando um regime de apartheid e colonial. Nós temos 7 relatórios da ONU acusando em diversos níveis e com diversas. Se o senhor estiver me ouvindo, eu gostaria de encerrar com uma questão que eu considero muito importante e que foi feita, inclusive, presidente. A comunidade internacional precisa ajudar o povo palestino. Espera aí. O senhor me ouve? O senhor me ouve, presidente? Bom, eu acho que o presidente da FEPAL, o Walid Rabah, não consegue me ouvir. Então, já aqui eu vou agradecer. Eu queria fazer mais uma pergunta a ele. Vou agradecer, então, pela participação do Walid Rabah, que representou aqui a visão. Agora o senhor me ouve, presidente? Me ouve agora? Eu sempre estava ouvindo o senhor. Parece que o senhor é que não estava me ouvindo. Se o senhor estiver me ouvindo agora, Exatamente. Só estou te ouvindo muito baixo agora, mas consigo ouvir. Nós podemos continuar tranquilamente. tá bom. Só para encerrar, porque a gente já está com o nosso tempo aqui super estourado, e eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é a mesma pergunta que eu fiz para o representante de Israel, que é a seguinte: o senhor consegue enxergar, o senhor relatou com detalhes todos esses problemas, né? A gente poderia ficar aqui 2, 3 dias falando sobre eles, mas infelizmente é esse o curto tempo que a gente tem, que é maior do que a média, aliás, mas o senhor consegue enxergar num curto, médio, talvez longo prazo, o senhor ir para a Cisjordânia, parar em Tel Aviv, tomar um café com um amigo israelense, receber amigos israelenses na Cisjordânia, o senhor consegue enxergar esse cenário em que os 2 povos vivem em paz? O senhor consegue ver isso num curto, médio e longo prazo? Claro. Eu acredito nisso, Sérgio, por uma razão bastante simples. Todos os povos que enfrentam essas dificuldades, desde que foram auxiliados pela comunidade internacional, foram capazes de superar isso. A África do Sul é um modelo exemplar, só para nós citarmos um. Então, é possível. Eu não acredito, por exemplo, que a sociedade palestina queira viver este cenário imposto a ela, assim como o fundamental. Eu não acredito que a sociedade israelense queira ser eternamente utilizada e acusada, inclusive, de genocídio e de apartheid contra um outro povo. Inclusive, ser acusada de estar aplicando contra o Chino aquilo que os nazistas aplicaram contra os seus cidadãos europeus de fé ou de cultura judaica. Eu não acredito que um cidadão comum em Israel, Sérgio, consiga viver sem estar sob exaustão, viver um processo que a gente denomina de experimento social genocida. Um cidadão comum israelense também quer viver em paz. Há um regime, infelizmente, que impõe à sociedade israelense isso. Imagine, eu e você imaginemos que a sociedade alemã tivesse vivido 78 anos sob uma ideologia anazista.
Israel vive sob uma ideologia de uma elite que a sequestra para esse projeto. Então eu acredito no futuro compartilhado, acredito no futuro de paz, conquanto ele seja justo para o povo palestino. Não haverá paz sem justiça para o povo palestino, sem compensações para o povo palestino e sem uma coisa fundamental: segurança para o povo palestino. Não é justo que haja segurança só para um lado. O povo palestino deve ter segurança. Se porventura desarmando os dois lados, ou se porventura dando caças para os palestinos para se defenderem também. Mas é preciso haver segurança. Eu acredito que há esta possibilidade. Mas o outro lado precisa fazer parte. Precisa parar de ocupar a Palestina e precisa parar de impor aos palestinos um processo genocidário. Pessoal, essa foi a fala do companheiro Walid Rabah. A fala completa dele está disponível no YouTube da FEPAL e foi uma entrevista concedida ao SBT News. Quem quiser assistir completo, pode acessar o site e pelo YouTube da FEPAL a íntegra da entrevista. E, gente, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima semana. Lembrando a vocês de acessar o site Página 13, ler as matérias e ajudar a divulgar o jornal. Saudações petistas e até mais.